Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que bom poder estudar um pouco mais da palavra do Senhor. Que bom estarmos aqui novamente reunidos para aprender, né? Eu tenho falado isso todas as semanas, que é maravilhoso a gente ter essa oportunidade. E hoje a gente continua aqui o nosso estudo, né, com a Fabíola e com a Nádima. Meninas, sejam bem-vindas. Que o Espírito Santo possa nos conduzir, né, para a gente falar de acordo com o que ele deseja. E também, através desse trabalho, desses vídeos, a gente possa levar um pouco mais do amor de Deus e da palavra do Senhor para as pessoas. E eu gostaria de lembrar, nós estamos estudando, né, o livro de Efésios, e a semana passada ali a gente começou um pouquinho falando, né, sobre o capítulo 4 de Efésios, e hoje a gente vai dar continuidade. E aí eu gostaria de aproveitar e pedir para a Fabíola. Fabíola, você pode fazer uma oração para a gente aí? Claro, vamos orar. Querido Deus, nós somos gratas a Ti, Pai, porque estamos aqui em tão boas condições para falarmos da Tua palavra. Ô Senhor, que privilégio é para nós podermos participar desse momento aqui de estudo, de bate-papo, de proximidade. Nós convidamos mais uma vez o Santo Espírito para que ele seja o nosso professor, para que ele nos guie nesses momentos tão ricos que nós teremos a seguir. Perdoa-nos Amém. porque nós somos falhas, mas nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bom, o nosso bate-papo, né? Dessa semana nós vamos finalizar o capítulo 4, né? Que é o livro que nós temos estudado. E vamos aí aproveitar a temática da semana passada, só que agora com uma ênfase na mudança, né, dos nossos padrões de comportamentos, tanto social quanto espiritual, de acordo ali com o que Paulo ele fala, né? E Paulo, ele ali no início, ele fala sobre a mudança de vida. E ele fala assim que quando a gente é transformado, quando nós somos mudados pelo Espírito Santo, nós não fazemos mais as coisas que a gente fazia antes. Ele até compara com os gentios, né? Ele fala ali que os gentios eles tinham um pensamento um pouco pervertido. Ele fala de pensamentos fúteis e que quando nós estamos no Senhor, quando nós mudamos a gente para de pensar dessa forma e agir dessa forma, né? E a gente vai falar de uma maneira um pouco mais prática, né? E aí ele fala sobre as coisas negativas e as coisas positivas que precisam fazer parte para a gente. E eu vou pedir agora a ajuda aí de vocês, meninas. Vou jogar a bola mesmo para vocês, para a Fabíola, para a Nádima, para falar para a gente de uma forma bem prática, bem lógica desses pontos aí de positivos de como a gente deve viver. Fabiola, vamos conversar aí um pouquinho. Fala pra gente. Qualquer coisa, se eu tiver alguma dúvida ou lembrar de mais algo aqui, eu vou te perguntar. Isso, vai perguntando, vão acrescentando. É muito bom essa troca aqui essa oportunidade que a gente tem. Meninas, primeiro é muito bom novamente estar aqui com vocês. E essa continuação do capítulo 4 ali de Paulo, aos Efésios, traz uma exortação particular, né? Ali, de fato, como você bem disse, Débora, ele está exortando não só no aspecto espiritual, mas também a nossa conduta social, né? A partir do momento que nós recebemos Jesus na nossa vida, nós passamos por um processo de transformação. E essa transformação envolve a forma de nós lidarmos uns com os outros, com aquele objetivo que a gente já estudou anteriormente, de trabalharmos essa unidade da Igreja de Deus, né? Por mais que nós sejamos diferentes, nós podemos agir de uma maneira em que eu respeite a Débora, respeite a Nádima, e juntas nós possamos viver em comunidade. E olha só que interessante, a partir do verso 25,
do capítulo 4, Paulo ele vai trazendo um ensinamento com uma didática incrível. Nós tivemos aqui uma psicopedagoga há poucos tempos atrás aqui em Tangará da Serra, na nossa comunidade religiosa, e ela veio falando de como os pais, os adultos, devem ensinar as crianças. Não falando só o que não deve ser feito, e sim apontando a maneira correta de se fazer. E eu me sinto uma criança sendo educada por Paulo. Porque ele começa a dizer o seguinte: olha, entre vocês, que não haja mentira, não mintam. Pelo contrário, sejam transparentes uns com os outros, né? Falem uns com os outros de maneira transparente, cordial, honesta. E não para por aí, ele vem trazendo vários exemplos de como nós devemos nos portar. Ele fala até o seguinte: olha, vai ter algum momento que vocês vão se chatear aí, vai ter um momento de ira, mas não peque, tá? Como assim? Não deixa o sol se pôr sobre essa ira, não fique amargurado, não fique carregando isso aí por muito tempo, resolvam entre vocês. Olha só que fantástico essa percepção de Paulo, porque o cristianismo não é algo utópico, né? Ser um seguidor de Cristo é muito prático e ele trabalha as nossas relações uns com os outros. Das temáticas aqui, Nadima e Débora, e todos vocês que nos ouvem, né, nos assistem agora, um dos versos que mais me chocou é que Paulo ele acreditava tanto no poder transformador do evangelho que ele cita o seguinte: aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe trabalhe para que você tenha o seu sustento, os seus recursos e para que você tenha não só isso, tenha a oportunidade de compartilhar com outras pessoas. Olha que profundo ensinamento que Paulo traz para nós. Cristo, quando chega na nossa vida, o reino de Deus chega para nós. Então, o velho homem, às vezes, vai bater a nossa porta? Vai, mas a gente pode entregar esse nosso velho homem para Deus e ele transformar a nossa forma de lidar uns com os outros. E algo muito interessante, meninas, também é o poder que uma pessoa, nós chamamos ela de pessoa, ele, na verdade, que é o Santo Espírito de Deus. Lá em João 14, a gente pode fazer uma conexão. Quando Jesus ele está lá falando, né, para os seus discípulos, olha, eu irei, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu deixarei o Consolador, o Espírito da Verdade, aquele que vai guiar vocês pelo caminho reto, o caminho da eternidade. E esse Santo Espírito é o mesmo que nos cela, cela a mim, cela Débora, cela Nadma e todas as pessoas que estão nos ouvindo. Como? A partir do momento que eu aceito Jesus, a palavra diz em Efésios, capítulo 1, verso 13, que nós somos selados pelo Santo Espírito de Deus. E aí Paulo vem trazer isso aqui novamente, que a nossa forma de conduta pode alegrar ou entristecer o Santo Espírito. E isso mexe muito comigo, porque quantas vezes, né, meninas, eu olhando para a minha vida, Senhor, talvez eu tenha entristecido o Santo Espírito várias vezes, inclusive hoje, nesse dia, por alguma palavra que eu disse que não deveria ter dito, pela minha postura. Então, o Senhor ele vai trazendo à nossa mente a oportunidade de nós nos reconciliarmos com Ele. E só para fechar aqui, para dar oportunidade até para vocês falarem também, Paulo ele não nos deixa ao relento, ele nos dá uma direção. E essa direção ela está especificada lá no verso 29 do capítulo 4. Eu preciso ler na íntegra porque é muito lindo. Não saia de vossa boca nenhuma palavra rude, palavra torpe, e sim aquilo que for bom para edificação. Olha só o primeiro ponto que ele diz. Então, toda vez que nós formos falar algo, ele nos dá um alerta, que saia da nossa boca o que é bom para edificar. Ele continua dizendo, aquilo que seja ajustado à ocasião, que seja adequado para se falar, para que a gente não seja inconveniente. Olha que interessante. E o terceiro ponto, que transmita graça a todas as pessoas que nos ouçam. Então, esse é um convite para nós que estamos aqui, para as pessoas que nos assistem, para que a gente faça essa investigação muito particular, como nós temos sido dentro desse reino de Deus. Como nós temos praticado esse reflexo. Será que nós temos, de fato, refletido Jesus nas nossas relações,
na nossa forma de conduta, não só dentro da comunidade religiosa, que talvez você que esteja nos ouvindo ou assistindo também participe, mas não é só lá dentro, é fora também, porque nós somos um em todos os lugares, então na escola, no trabalho, dentro da nossa casa. Esse é um chamado para nós olharmos com muita atenção. E só para a gente fechar essa parte, e eu já também jogar uma bola ali para a Nádima, tem uma temática que Paulo ele cita ainda no capítulo 4, logo no verso seguinte, que ele dá essa exortação. Pessoal, ó, não entristeça o Espírito Santo. E durante uma boa parte da minha vida eu ficava com tanto medo de entristecer o Espírito Santo que ele fosse embora, assim, ó, Fabiola, tchau, não volto mais porque hoje você me entristeceu. E a palavra diz que o Espírito Santo ele não é assim, ele não é instável, né? É, ele se entristece com algumas coisas que nós fazemos, mas nós que fomos selados pelo Santo Espírito de Deus, nós temos a oportunidade de pedir perdão pelos nossos erros, nos reconciliarmos e continuar conectados com Ele até aquele grande dia da nossa perpétua redenção, né? Aquela Amém. plenitude que nós teremos. Amém? Amém. Fabiola, antes de passar aí a bola para a Nádima, né, sobre essa questão de entristecer o Espírito Santo, eu queria ter lido, e eu acabei não lendo, o nosso verso principal, que na verdade são dois, né, do capítulo 4, dos versículos 22 até o 24, que diz assim: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Eu estava dando uma estudadinha assim bem superficial sobre essa questão da nossa natureza. E aí e quando eu estava na faculdade também, eu lembro que eu estudei um pouquinho sobre a formação do homem, tudo, e daí eu lembro que na filosofia, eles dizem que eles achavam assim, é que eu não vou lembrar os nomes, mas tinha uma parte dos filósofos que falavam que o homem já nascia bom, e aí o meio o corrompia, né? E aí Ellen White ela vem falando uma coisa totalmente diferente, que nós já nascemos em pecado. A Bíblia nos diz isso, né? Essa profetisa norte-americana, ela disse que nós já nascemos em pecado. E aí depois a gente confirma na Bíblia que diz que nós fomos concebidos assim. Então a gente tem uma natureza assim. Então a filosofia no passado ela estava enganada. Nós não nascemos bons e somos corrompidos pelo meio em que vivemos. Nós temos essa natureza aqui nessa terra, sim, né? Lógico que aqui Deus não nos criou lá no Éden, não era esse o plano, né? E aí a gente já estudou um pouquinho sobre isso, e isso mudou. Então a gente tem o que? Essa velha natureza que se corrompe segundo os desejos enganosos, né? Mas aí a gente tem essa oportunidade de renovação segundo o Espírito. E aí a gente tem que o quê? Se revestir dessa nova natureza que é criada segundo Deus, que aí ela é justa e é reta e procede de verdade. Só que isso, eu gostei de pensar, tem decisão no meio. E não é como você tinha comentado, você tinha medo de entristecer o Espírito Santo, né, Fabiola? A gente tem esse medo de entristecer o Espírito Santo. E quando a gente tem esse pensamento, a gente decide ter um pouco mais de cuidado para que isso não aconteça. Então, quando eu entendo que eu tenho uma natureza pecaminosa e eu quero fazer a vontade do Senhor, eu decido ser dominada pelo Espírito Santo, ser guiada em retidão, em justiça, na verdade, não da minha boca não proferir palavras que não vão edificar, e assim por diante. Essa é uma decisão. E aí agora vamos lá, Nádima, vamos jogar a bola para você. Reforçando ali o que a Fabiola falou, né, sobre a questão de entristecer o Espírito Santo. Paulo ele deixou ali uns conselhos, né, de situações que nós devemos fugir
para não a fazer isso, e de outras que nós devemos adotar como conduta, né? E fala um pouquinho para a gente sobre isso. É muito prática essa lição, né? Tá bem gostosa de Sim. se estudar por isso. É bem interessante porque quando a gente fica pensando assim, quantas pessoas você conhece? Eu costumo dizer ogro, não sei você, né? Como que você trata? Mas sabe aquela pessoa meio bruta, assim, grosseira, que você tem que pisar em ovos quando vai falar? Não sei se você conhece alguém assim. E depois de um tempo, quando você se encontra, essa pessoa se converteu, se deixou moldar pelo Espírito. Aí você fala, mas cadê o ogro? Tá na paz. É mais ou menos isso o que Paulo queria dizer. Vocês aceitaram a Jesus? Ok. Então agora tem que deixar para trás algumas coisas. Não dá mais para você viver aquela ogrice. Desculpa aí, né? Já estou criando palavras. Não dá para você viver assim, sabe? Agora ele traz um aspecto que às vezes a gente só pensa assim na pessoa áspera, na pessoa ácida, corrosiva, sabe? Mas ele falou assim, uma coisa que eu achei bem interessante: cuidado com a amargura. Você já encontrou alguém que é amargo? Que tudo que ela vai fazer, ela reclama. Eu gosto daquele gatinho do Garfield, né? Pensa no Garfield na segunda-feira. Ó vida, ó céus, ó, só reclama. Então, essa pessoa está amargurada. E quando Paulo fala, ele não quis dizer assim, ó, só deixa a síndrome de Gabriela. Os mais velhos vão saber o que que é essa síndrome. É aquela musiquinha que tinha, eu nasci assim, eu cresci assim, vou viver assim, Gabriela. Não, quando a gente aceita Jesus, a gente permite que ele modele a nossa vida. Aquilo que não está bom é uma aresta que ele vai tirar fora. Então eu preciso cuidar. E Paulo, ele aconselha, ele fala assim: cuida com a língua, cuida com a sua boca, cuida com os seus pensamentos, porque se você quiser, você vai ser uma uva passas. Com o tempo você vai passando e você vai ficando bem docinho. Mas se você não permitir ser moldado, você vai ter uma vida de amargura. E é muito ruim, é muito triste, porque eu não sei quantos você conhece, né? Algum idoso, por exemplo, que não se tornou uvinha passa, enrugou, né? A uvinha vai murchando assim, enrugou, mas não é docinho. Não é gostoso, não é prazeroso estar perto dessa pessoa. Então ninguém quer estar perto. Ai, ela é muito chata, ela é muito. Então, Paulo, ele fala assim: eu não quero isso entre vocês. É nossa comunidade. Vamos viver bem, mas cabe a você. É você, eu, cada um de nós cuidar. Então, a primeira coisa que ele falou é: cuide para você ser uma pessoa mais docinha, tá? Não tão amarga. E sabe o que mais ele falou? Ô, Eu, Nádia, Oi, posso te pode interromper falar. um pouquinho? Olha Pode, só, claro. eu lembrei de uma coisa. Há umas semanas atrás, eu fui em um casamento. E aí, eu queria fazer um penteado no cabelo da minha filha, ela era florista, e eu queria fazer um penteado bem bonito. E aí, daí eu fui atrás para ver quanto que seria, como que seria. No final das contas, eu mesma fiz. Eu escolhi fazer. E aí a minha filha, ela queria se maquiar. Ela falou, mãe, eu quero me maquiar, eu quero usar rímel, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero passar tudo que você passa. Aí eu, Alice, você não precisa de base, você não precisa disso tudo. Aí ela falou assim, mas é porque eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam que eu tô diferente. Porque se eu não tiver nada de diferente, que graça vai ter? Eu preciso que olhe para mim e esteja diferente. E a nossa vida com Cristo tem que ser assim. Tem que ser uma transformação que quando as pessoas elas olhem para nós, elas saibam que somos quem sou, elas me reconheça, mas ela diga: não, você não era assim, você mudou. Tá É. diferente, tá mais bonita, tá mais Mais legal, doce. tá mais doce, exatamente. Então, eu acho que é essa mudança que a gente precisa entender. E essa mudança, ela é uma mudança gostosa de se fazer. É Sim. algo prazeroso,
Você não vê ninguém falando assim, ai, que saco, eu tenho que me arrumar, ai, eu tenho que me maquiar para ficar bonita, vou num casamento, ai, eu tenho que ficar bonita e cheirosa. A pessoa tem que estar com algum problema para ela achar isso ruim. É verdade. Então, Paulo, ele traz algumas exortações e eu achei fantástico isso. Então, primeiro, não esquece, tá? Nada de amarguras, cuidado. Segundo, indignação. Sabe aquele senso de justiça que às vezes a gente tem e dá aquela indignação que sobe, aquele fervor interno e a gente tem que contar até 3, tem que contar até 1000, tem que respirar fundo, tem que olhar ao lado do outro, sabe? Não é ser bobinho, não, do outro, mas é cuidar de si. Ele está falando especialmente para a gente, para a nossa particularidade. Gostei muito quando a Fabíola disse isso. E outro aspecto que ele fala é da ira. E ele diz uma coisa incrível, até para os casais, para a família, para todo mundo. Não se põe o sol sobre a sua ira. O que ele quis dizer com isso? Ele falou assim, ó, antes de dormir, resolva. Não vai dormir com problema. Resolva. Mas às vezes você está fervendo o negócio. Então, um banho, relaxa, um chazinho, oração, sabe? E daí vocês têm que aprender detalhes para a vida. E o que mais que ele fala? Gritaria. Como assim? Eu não sei se você já teve aqueles bons vizinhos, né? Que você escutava tudo porque o volume deles era alto e se eles se xingavam, tudo você escuta. Então, Paulo está falando assim, ó, na tua casa, primeiro você não deve ser amargo, cuida com a sua ira, tá? Não se põe o sol, cuidado com esse aspecto de indignação que você tenha. E ele falou assim, cuidado com gritaria. É de gritar, não só ao chamar, é o xingamento, é o rebaixar o outro, sabe? Isso a gente precisa cuidar. E a última coisa que ele coloca são 6 itens. Ele falou cuidado com a blasfêmia. E a blasfêmia é aqui quando eu falo mal de Deus. Como assim? Eu estou inventando alguma coisa que Deus não é. E eu passo a acreditar naquilo e eu passo a falar aquilo para as outras pessoas. Então, isso é muito danoso. E ele falou assim: então, troca essas 6 coisas horríveis por 3, que são essenciais. E sabe quais são elas? O primeiro é bondade. A gente precisa ser melhor. Eu sei que estamos num mundo tão triste quando todo mundo quer sugar o que você tem, quer pegar tudo e você desconfia de tudo e de todos, mas Paulo fala assim: para você estar bem com você, deixa aquelas 6 coisas e tenha muita bondade. Segundo item, que eu achei assim sensacional, tenha compaixão. O que é compaixão? É eu me colocar no lugar do outro. É quase aquele apaixonado, que eu vivo a vida do outro. Eu vou me relacionar com ele sentindo o sentimento dele, sabe? Quando Jesus olhava para uma pessoa, ele tinha compaixão. É como se eu estivesse sangrando internamente, meu coração exprimido pela outra pessoa. Eu estou vivendo o que ela vive. E a terceira coisa que ele fala é sobre o perdão. Não dá para carregar a mágoa, a dor. Nós temos que nos livrar dela, porque senão a gente vai só sofrer. Porque o beneficiado no perdão somos nós mesmos. Quando eu perdoo, você fala, mas eu que tenho razão, eu que estou certo. Ok, você pode estar certo, mas tem que aprender a perdoar, sabe? Daí você fala, não é fácil, não é mesmo. E nós temos N motivos para dizer, não quero perdoar. Mas a Bíblia está falando assim, você quer estar bem? Quer estar moldado, bonitinho, com o Espírito Santo na tua vida, você vivendo uma plenitude de vida? Aprenda a perdoar. São detalhes da nossa vida que a gente precisa aprender. E se nós praticarmos essas 3 coisinhas, bondade, compaixão e perdão, a nossa vida é diferente, a minha vida. Eu vou ter outro olhar para as pessoas. Por quê? E as pessoas vão ter outro olhar para comigo.
Fala, nossa, nem parece mais aquela pessoa, né? Porque nós vamos estar refletindo a glória de Jesus. Só que para deixar no equilíbrio, né? No equilíbrio não, ganhando, né? Os 6 pontos lá para baixo e os 3 para cima, não tem como se não tiver o Espírito Santo. Não tem. Porque por mim mesma eu não vou querer ser boazinha, bondosa, não vou ter compaixão de ninguém e também eu não vou conseguir oferecer esse perdão. Então, nós precisamos trabalhar essas 3 coisinhas simples, permitir que isso cresça em nossa vida e cuidar com essas outras 6. Você quer se lembrar delas só para não fazer errado, né? Então, descarte da tua vida a amargura, descarte a indignação, a ira, a gritaria e a blasfêmia. Sabe? Nós precisamos disso de uma forma esplêndida e também tire a maldade do seu coração. Cuidado, essas coisas não nos mostram, assim, não nos tornam melhores, mas nós às vezes cometemos isso. Então, é simples, né? O que Paulo fala. Agora, viver isso é que não é fácil. Então, vamos trabalhar essas questões para a gente poder crescer mais. E aí vem uma fala de Paulo que eu achei muito interessante, que ele equipara assim, olha, o Espírito Santo é o da vertical, ele vem, ele te transforma e te muda. É como se fosse a parte reta da cruz. Mas daí, você adquirindo isso, você tem a outra parte, que é a horizontal, que é quando você vai se relacionar com os outros. Aí vai emanar de você essa bondade, essa compaixão, esse perdão para você transmitir às outras pessoas. Eu acho que todo mundo aqui deseja viver o paraíso, né? Viver bem. Só que nós somos os agentes para promover esse paraíso. Se alguém está irado perto de você, ajude, acalme. Às vezes, só fechar sua boquinha já vai ajudar, sabe? Respira fundo, tenta entender o que está acontecendo com a outra pessoa, em vez de julgar, dar de dedo, sabe? Nós precisamos acalmar as pessoas. O mundo está irado. Volta e meia eu falo isso, né? Mas o mundo está perdido, as pessoas estão ficando meio doidas. Então, cuide, a gente não está sabendo o que o outro está passando, sabe? E para levantar uma questão, basta assim, não é só um fósforo que vai ser riscado. E a gente precisa cuidar para a gente não ser esse agente incendiário nas questões, mas a gente ser o agente da paz dentro de todos os sistemas que a gente tem coligação. Seja dentro da minha casa, eu sou o agente da paz. Onde eu trabalho, onde eu convivo, na família, na grande família, eu tenho que ser esse agente de paz. Eu acho que é isso que a gente precisa, viu, Débora? Para cada dia Verdade. Ai, é melhor. lindo, né? E Mas não é realmente, fácil. para falar, é perfeito. Agora, para viver, é só através do Espírito Santo. Então, para que a gente consiga ter essa vida, a gente tem que ter o tema que a gente está estudando, né? Uma vida moldada em Cristo. E nós devemos ter um discurso inspirado apenas no Espírito Santo. Se nós Isso. tivermos essa vida moldada em Cristo, deixar Cristo nos moldar, como nós já falamos aqui, deixar Cristo fazer do jeitinho dele, vai dar certo. E isso vai se tornar, como a gente também tem falado, vamos bater de novo na mesma tecla, que se a gente deixar Deus agir, vai ser leve, vai ser gostoso, e aí vai dar certo. Agora, se a gente quiser fazer do nosso jeitinho, quiser tem hora que fala, não, não vou levar desaforo para casa, que nem dizia a Nádia aí. Aí não vai dar certo, a gente tem que orar. É o tempo todo em oração, súplica, Senhor, tem misericórdia dessa criatura aqui, porque em pecado eu estou, sou concebida o tempo todo e eu só em Ti que vai dar certo. A gente tem que reconhecer isso, é só em Deus e pronto. A gente reconheceu, se colocou nas mãos de Deus, Deus vai agir. Nádima, você pode orar para a gente? E olha, conto com vocês na próxima semana, hein? Tá bom, estamos aí. Então vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, nós estamos, Senhor, felizes
porque através do apóstolo Paulo, a tua mensagem chegou para nós e tem mostrado que é possível moldar a nossa vida, o nosso coração, a nossa conduta, em tudo aquilo que nós realizamos, mas principalmente em nossos relacionamentos. Então, Senhor, nos acalme, nos dê a tranquilidade, a serenidade que nós precisamos para viver e mostrar para as pessoas que estamos sendo moldados pelo Espírito Santo, que um dia, às vezes, a gente vai escorregar, mas que tu pegas em nossas mãos e nos conduz, para que a gente possa realmente renovar em nós o desejo cada dia maior de te servir e mostrar que somos pequenos cristos aqui nessa terra. Senhor, nos ajude. Por nós mesmos não vamos conseguir, mas entregamos a nossa vida em tuas mãos. Tira de nós a ira, tira a maldade, a blasfêmia, tira de nós, Senhor, essa gritaria que às vezes temos, tira de nós tudo aquilo que não vai ser bom, a ira, a confusão, principalmente em nosso lar. E dê-nos, Senhor, como um presente especial, a compaixão, a bondade e principalmente que nós possamos oferecer perdão e também nos perdoar. Fica conosco, eu te peço por Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Muito bom, muito obrigada. Que possamos estar aí à disposição do Senhor para sermos transformados. E se porventura a gente cair, não vamos permanecer caídos. A gente vai cair aonde? No colo de Cristo, e Ele vai nos ajudar e vai nos levantar e vai nos Amém. transformar. E isso vai ser até a sua volta, vai ser todos os dias. Porque até Ele voltar, a gente vai estar passando por isso. Mas que bom que a gente tem o colo dele para cair, né? Então vamos lá, todas juntas até a próxima semana, para a gente continuar estudando e aprendendo um pouco mais sobre aí o livro de Efésios. Tchau, meninas, beijo! Tchau.